6 fatos curiosos sobre a saúde feminina. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a IBGE, mostra que a expectativa de vida das mulheres é de 80,1 anos, enquanto os homens costumam viver uma média de 73,1 anos, uma diferença considerável. Mas afinal, por que as mulheres vivem mais? Causas genéticas. Mas afinal, por que as mulheres vivem mais? Uma das principais hipóteses para essa diferença é a questão genética. As mulheres têm cromossomos 20, enquanto os homens têm XY. Os cromossomos X, por sua vez, têm muitos genes que ajudam a prolongar a vida. Além disso, mulheres que têm um defeito genético no cromossomo X têm uma cópia de segurança, algo que os homens não possuem. Hormônios. O próprio hormônio sexual feminino, o estrogênio, atua como antioxidante no corpo, o que impede o envelhecimento das células. Este hormônio também facilita a eliminação do colesterol ruim, podendo oferecer uma certa proteção contra doenças do coração. Comportamento. Não há novidade que mulheres costumam ir mais ao médico do que os homens. Essa também é uma das razões que podem contribuir para uma maior expectativa de vida. Ao fazer os exames de rotina com maior frequência, as mulheres podem ter mais probabilidade de evitar doenças ou de ter um diagnóstico precoce com melhores resultados no tratamento. As drogas afetam mais a saúde feminina que a masculina. O organismo feminino é muito mais sensível ao efeito do álcool e das drogas quando comparado ao masculino. Isso acontece porque o organismo das mulheres tem uma quantidade menor de água do que o dos homens. Como resultado, o álcool não dilui tanto e é mais absorvido pelo sangue, ou seja, quando uma mulher e um homem bebem a mesma quantidade de álcool, o corpo da mulher irá sofrer mais danos físicos. E não para por aí, as mulheres também metabolizam o álcool de maneira menos eficiente. Quais são as consequências disso? A intoxicação por álcool ou drogas altera o pensamento feminino com mais facilidade e as expõe a um comportamento de risco. A mulher tem um órgão que existe só para proporcionar prazer, o clitóris. Agora vamos falar de prazer. O clitóris é um órgão feminino que se localiza em volta da vulva. Muitas pessoas o conhecem apenas pela pontinha chamada de glande do clitóris, mas a maior parte deste órgão se encontra no interior do corpo, com aproximadamente 10 centímetros de comprimento. Cheio de nervos e vasos sanguíneos, o clitóris tem cerca de 8.000 terminações nervosas e ligação com mais 15.000, bem mais que o pênis. Ele é voltado apenas para o orgasmo feminino. O clitóris não envelhece. Não importa a idade da mulher, este órgão continua intacto. De 50% a 75% das mulheres precisam estimulá-lo para chegar ao orgasmo. Se falando de orgasmo você logo pensou no tão procurado ponto G, algumas pesquisas apontam que o clitóris seria o responsável por todos os orgasmos femininos. Ele aumenta de tamanho quando a mulher fica excitada, mas nem todos têm o mesmo tamanho. Alguns ficam mais para dentro e outros mais para fora, por isso, algumas mulheres preferem estímulos ao redor e não diretamente no clitóris. Mulheres precisam dormir mais. Mulheres precisam de mais descanso, e não é por preguiça. O cérebro das mulheres funciona de maneira mais complexa. Como a mente feminina tende a ser multitarefa, ela exige mais da capacidade do cérebro do que os homens. Uma boa noite de sono não é apenas desejada, mas necessária. Isso foi comprovado após uma pesquisa realizada por cientistas do Instituto Max Planck de Munique, na Alemanha. Para chegar ao resultado foi analisado o padrão de sono de 160 adultos para considerar como isso afetaria sua capacidade intelectual. A conclusão foi que as mulheres tinham maior atividade cerebral quando entravam em uma fase de sono sem sonhos. Essa atividade está relacionada a um aumento nos níveis de inteligência para as mulheres. Mulheres são mais loucas por doces que os homens. Se você é mulher, provavelmente já sentiu aquela vontade de comer um chocolate ou um doce alguns dias antes de menstruar. A vontade de comer doces é mais comum entre as mulheres do que entre os homens. Isso foi o resultado de uma pesquisa do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, de São Paulo. O motivo que levou a 53,5% do público feminino revelar que não conseguia resistir ao açúcar foi a oscilação hormonal característica da tensão pré-menstrual, a conhecida TPM. Agora, nada de correr até o armário e se entregar ao amor pelo doce. Existe uma diferença entre preferência e compulsão. A compulsão por doces pode ter uma origem física, emocional e comportamental. Não podemos esquecer que o consumo de açúcar traz muitos malefícios para o corpo, além de ser extremamente calórico. O
sistema imunológico da mulher é mais forte. As mulheres lidam melhor com a dor e, geralmente, conseguem conciliar suas atividades rotineiras com os incômodos com mais facilidade que os homens. Já viu uma mulher, mesmo com dor de cabeça, buscar os filhos na escola, cuidar da casa e das atividades do seu trabalho? Isso não é raro. As mulheres também possuem um sistema imunológico mais forte, isso faz com que elas adoeçam menos que os homens. Nesse aspecto, a saúde feminina é mais forte. Alguns cientistas da Universidade de Gante, na Bélgica, explicaram isso pelo fato de que as mulheres têm 2 cromossomos X, como citamos no início deste texto. Outra característica interessante do cromossomo X é que ele tem 10% de todos os microRNAs do genoma. Essas partículas são responsáveis por importantes funções no sistema imunológico e também por proteger o corpo contra cânceres. Apesar das vantagens biológicas que o corpo da mulher tem, manter hábitos saudáveis é um fator que ajuda muito a saúde feminina.